Boa noite, pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Jonathan, eu sou o curador do portal Universidade Code Igniter e hoje a gente vai fazer essa live para poder falar um pouco sobre as mudanças e as novidades que já estão ocorrendo aí no Code Igniter 4, né? Ainda está num processo de desenvolvimento, mas já é possível fazer o download do framework, começar a trabalhar com ele e já ver as mudanças, as novidades. E eu vou falar um pouquinho para vocês hoje nessa live sobre algumas dessas mudanças, as que já foram feitas, as novidades que já estão à disposição. Antes da gente começar, só pontuar um pouquinho como que vai funcionar essa live, né? Como está aí na tela, é uma live de apresentação, a gente não vai fazer nenhum live coding, mais para apresentar as funcionalidades mesmo nesse momento. A gente tem uma composição dessa live de 11 tópicos, onde a gente vai falar sobre mudanças, novidades, o que foi implementado que é diferente da versão 3. A partir do 4 tópico, né, a gente vai estar abrindo para perguntas, e aí ao final de cada tópico a gente vai estar respondendo essas perguntas de vocês. Quando vocês forem publicar uma pergunta, usa pergunta antes de colocar para ficar fácil da gente estar identificando nos comentários. Como eu já falei, não vai ser feito desenvolvimento de exemplo relacionado aos tópicos. Os tópicos que a gente precisa apresentar algum tipo de código, esse código já vai estar na tela. E no final da live eu já vou estar apresentando para vocês, em primeira mão, uma das novidades que a gente está preparando para o portal Universidade Code Igniter para o ano de 2017. Então eu espero que esse tempo que a gente vai passar aqui falando um pouco sobre o Code Igniter 4 seja bastante proveitoso para vocês, né, e que seja a primeira de muitas outras lives para a gente falar dessa nova versão, e essa é literalmente nova, do Code Igniter 4. Então, para a gente começar, vamos ver o que a gente vai tratar nessa live. Então a gente tem os seguintes tópicos para falar hoje. Como a nova versão está sendo desenvolvida, né? Como está sendo esse processo de desenvolvimento, as configurações mínimas do servidor para poder rodar o Code Igniter 4, implementação das PSRs, nova estrutura de diretório, tratamento de erro, debug bar, rotas, uso de namespace, migrations, bancos de dados, HTTP requests e, por fim, a novidade relacionada ao portal Code Igniter para 2017, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então vamos começar falando sobre o desenvolvimento dessa nova versão. Ela foi dividida em 3 fases. Então, na primeira fase, a gente tem o desenvolvimento do core da aplicação, né, do core do framework. Na segunda fase, a gente tem a reescrita do código já existente. Muita coisa foi reescrita do zero, não foi simplesmente adaptada, foi reescrita mesmo. E na terceira fase, a gente tem o desenvolvimento de pacotes adicionais e remoção de pacotes. Então vamos falar um pouquinho da primeira fase, né? A equipe que está trabalhando no desenvolvimento, junto com a comunidade, pegou a primeira fase do desenvolvimento do Code Igniter 4 para reescrever o core. Ele não é só uma adaptação, tá, do Code Igniter 3, ele é uma versão totalmente nova, o core dele foi reescrito, tá? Eles estão passando para a gente que a reescrita foi praticamente do zero. Então, a gente sabe que está tendo um framework aí bem atualizado. Tá? Ele conta com partes do Code Igniter 3 reescritas, mas a maior parte foi uma codificação escrita totalmente do zero para essa nova versão. Até porque no Code Igniter 3 a gente não tinha implementação das PSRs, coisa que a gente tem agora no Code Igniter 4. Na segunda fase, o foco foi trabalhar em cima dos recursos já existentes. Alguns helpers, bibliotecas, né? Então iniciou um processo de reescrita
dessas bibliotecas e dos helpers. Eles trabalharam a reescrita nos helpers, na parte de cache, e-mail, encriptação, paginação, que são as mais utilizadas. Aí, na terceira fase, que é a fase que está em andamento, eles focaram em trabalhar especificamente nos recursos que já existiam para adaptar para a versão 4 e então fazer a seleção desses recursos, porque muitas bibliotecas, muitos helpers não vão ser mais nativos no CodeIgniter 4. Possivelmente vai haver, dentro do próprio site do CodeIgniter, um espaço para você fazer o download dessas bibliotecas, para você poder usar sob demanda. Tá? Então, muita coisa que já vinha embutida no código, que tornava o código muito inchado, e às vezes você não utilizava, não vai vir mais, vai vir só o básico mesmo, que é mais comumente utilizado. Então, dentro dessas bibliotecas e helpers aí que estão sendo trabalhados para melhoria ou para remoção dentro do CodeIgniter 4, a gente tem aí os pacotes que vão deixar de ser nativos para ser opcionais. A gente tem FTP, XML RPC, Zip, a parte de tipografia, o template parser, que agora ele vai ser opcional, ele não vem mais embutido no framework, tá? E alguns dos pacotes que foram removidos. Cart, né, para quem já trabalhou aí muito com o CodeIgniter 2 e o 3, desenvolvendo carrinho de compra, e-commerce, e que trabalhava com a biblioteca Cart, ela foi descontinuada, isso já foi informado na versão 3.1, e agora vai ser removida a partir da versão 4. Né? A gente tem a biblioteca de JavaScript também, que ele fazia as inserções de JavaScript no código, que foi removida. E Unit Test também foi removida, não vem mais por padrão no framework. E o trackback. Isso é o que eles já avisaram, com base na execução da primeira e da segunda fase. Mas, como a terceira fase está em andamento, pode acontecer de ter outros pacotes sendo removidos ou mesmo movidos para um download posterior. Então, se você fizer o download do CodeIgniter 4 hoje e verificar que não tem bibliotecas que você tinha no CodeIgniter 3, não se assuste, porque podem ser dois motivos. Ou porque ainda estão escrevendo a biblioteca, ou porque ela foi removida. Tá? Então, vocês não se assustem em relação a isso. Aí, como não existe muita informação ainda a nível da terceira fase, eles vão divulgando essas informações conforme as etapas de desenvolvimento que ocorrem em cada fase. A gente não tem como dar muitos detalhes em relação a esses pacotes que foram removidos e pacotes adicionais que vão estar à disposição. Isso também se encaixa na fase 2 e na fase 1, porque por mais que tenha desenvolvido o core na primeira fase, sempre tem alguma coisa para melhorar, para corrigir ou para implementar alguma nova feature, e isso eles vão fazendo de maneira constante. Quem acompanha o repositório do CodeIgniter 4 no GitHub pode perceber que tem uma interação muito grande, não só da equipe de desenvolvimento, mas também da comunidade, para poder construir um framework realmente renovado e que atenda às necessidades dos desenvolvedores hoje. Infelizmente, o CodeIgniter ficou, de certo modo, deixado de lado por algum tempo, não recebia atualizações, no mais era uma correção de erro ou coisa parecida, e com isso ele acabou ficando para trás em relação a frameworks como Laravel, Cake e vários outros, que foram sendo atualizados conforme as coisas
vinham acontecendo, as necessidades surgindo e a própria evolução do PHP. Um exemplo claro do desenvolvimento do CodeIgniter, mostrar que evoluiu, que tornou um framework mais robusto, de mais qualidade do que a versão anterior, a gente pode ver nas configurações mínimas que são exigidas para a instalação. A gente vai ter aí PHP 7, tá? O CodeIgniter 4 não vai rodar no PHP 5.6, porque ele está sendo reescrito todo usando o PHP 7. Então, desse modo, você não vai conseguir executar algumas funcionalidades. Então, sua aplicação vai começar a dar erro e você não vai conseguir desenvolver. Você não vai ter um processo evolutivo dentro do desenvolvimento da sua aplicação. Ele depende da extensão INTL do PHP, tá? E em relação ao banco de dados, ele vai rodar com MySQL 5.1 ou superior. Tá? Mas não exclusivamente MySQL. Ele vai continuar tendo suporte para SQL Server. Tá? Você vai conseguir trabalhar com outros bancos de dados. Então, a princípio, a gente não tem muitas informações a nível de banco de dados, de qual vai ser o suporte, porque eles estão trabalhando na reescrita das bibliotecas. Mas uma coisa é certa. O suporte de banco de dados que a gente tinha na versão 3, a gente vai ter agora na versão 4, aí muito melhorado. Isso vocês podem ter certeza. A versão que eles estão escrevendo das bibliotecas de banco de dados, ela está bem melhor. Não tem nem o que a gente querer comparar em relação à versão 3. Ainda falando sobre configuração mínima de servidor, né, é bastante interessante porque o CodeIgniter 3 a gente conseguia rodar com PHP 5.6 e dava para ir numa boa. O CodeIgniter 4, como ele está vindo mais robusto, vou dizer que muita coisa que está sendo escrita está vindo muito parecida com funcionalidades e formas de codificação que a gente tem no Laravel. Então, alguns servidores compartilhados ainda não rodam PHP 7, então isso pode ser um certo impedimento. Mas grande parte dos servidores, cloud, vamos dar alguns exemplos aí, Azure, DigitalOcean, Amazon, você já consegue executar o PHP 7 numa boa. Aí eu já fiz testes em alguns servidores rodando o CodeIgniter 4 e tempo de resposta muito bom, ele é muito mais rápido do que o CodeIgniter 3 no tempo de resposta. Então, é bastante interessante o uso do CodeIgniter 4. Infelizmente, a gente tem uma curva de aprendizado nova com o CodeIgniter 4. Por que que a gente vai ter essa curva de aprendizado? Por conta da reescrita, da reestruturação que aconteceu nele, mas também da implementação das PSRs. Tá? O CodeIgniter 4 traz implementação das PSRs 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então vamos lá. Não vou entrar muito em detalhes sobre essa implementação das PSRs aqui na live, mas só para vocês terem uma ideia do que aconteceu. Quem utilizou o CodeIgniter na versão 2, depois migrou para a versão 3, pôde perceber que não tinha muito
padrão de código se a gente fosse comparar com outros frameworks. Com a chegada do Laravel, quando a gente traçava um comparativo de codificação entre CodeIgniter 3 e o Laravel, a gente percebia que a diferença era gritante a nível de escrita de código. Às vezes a gente gastava 10 linhas para fazer uma funcionalidade no Laravel e tinha que fazer com 20 linhas no CodeIgniter 3. Para a gente carregar model, a gente tinha que ficar usando autoload, ficar setando lá no autoload, ou dar o famoso thisLoad model para carregar o model. E o CodeIgniter 4, com a implementação das PSRs, vai mudar isso, vai facilitar a escrita do código. Embora gere uma curva, uma certa curva de aprendizagem para trabalhar com ele, ele vai permitir que você escreva uma aplicação tão consistente quanto você poderia escrever com o 3, mas usando uma quantidade menor de código, por conta das PSRs. Então a PSR 1 é Basic Coding Standard, é um padrão básico de codificação. A PSR 2 é um Coding Style Guide, ou seja, você vai ter agora um padrão para escrever o código, o que já é muito utilizado em outros frameworks, também em outras linguagens, tá? E é muito importante quando você trabalha com equipe, porque você mantém um padrão, e o CodeIgniter adotou o padrão da PSR. Então agora, se você escreve com um determinado padrão no CodeIgniter, esse padrão é o mesmo de outros frameworks que também adotam PSR 2. A PSR 3 é a Logger Interface, ela é relacionada à interface de log, a parte de erros, error handling, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Na versão 3, essa interface era bem complicada para a gente fazer debug, porque a gente simplesmente tinha algumas palavras, né, um texto jogado na tela, e se a gente fosse comparar, vamos dar um exemplo mais uma vez com o Laravel, que é um dos frameworks mais utilizados, a interface de log do Laravel, o debug de erro dele, traz várias informações que são importantes para você descobrir qual é o erro que está acontecendo de maneira mais fácil. E no CodeIgniter ele trazia uma informação muito limitada, ele era objetivo, e aí você ficava meio que vendido, sem ter mais informações sobre aquele erro. Então, com a implementação da PSR 3, essa interface também foi padronizada. Na PSR 4, a gente tem padrões de autoloading. Aí, com isso, a gente vai trabalhar com namespaces. Também a gente vai ver um pouquinho mais à frente ainda nessa live. Aí, então, padronizando o autoload, fica muito mais fácil de você carregar bibliotecas, fazer inclusive uso de bibliotecas de terceiros. Tá? CodeIgniter 4 vai ter uma implementação ainda melhor para trabalhar com Composer. Na PSR 5, a gente tem aí PHP Doc Standard. Ou seja, ele padronizou a escrita de comentários de documentação dentro do código. Muitos programadores já utilizavam esse padrão na escrita do código, tá? E agora a equipe de desenvolvimento do CodeIgniter adotou esse padrão. Então vai ficar muito melhor para você pegar projetos trabalhando com equipes remotas. A PSR 6 fala sobre Cache Interface. Tá? Foi reescrita a parte de cache da aplicação. Então, ela está otimizada, está com uma qualidade melhor. Ainda não dá para a gente dizer, né, especificamente como vai ser o resultado final, por ainda estar em processo de escrita de código. Mas por alguns testes que eu já fiz, eu consegui perceber que tem um rendimento bem melhor do que com a versão 3. E por fim a PSR 7, que é HTTP Message Interface, que é relacionado a HTTP Request, ou seja, as respostas, a forma como é dada a resposta para uma requisição HTTP.
Com essa padronização, a gente não precisa de bibliotecas de terceiros para poder desenvolver um web service. Quem está acompanhando o portal Universidade CodeIgniter, a gente está com uma série lá mostrando como criar um web service, né, REST com CodeIgniter. E a gente usa uma biblioteca para poder fazer isso. No CodeIgniter 4 não vai ser necessário mais essa biblioteca. A gente vai conseguir escrever o código direto na aplicação, porque a gente já vai conseguir interceptar e ter as respostas às requisições HTTP com um padrão. Para resumir essa PSR7 em relação ao CodeIgniter 3, o que a gente faz hoje usando a biblioteca vai estar nativo no CodeIgniter 4. Já tem alguma implementação feita, algumas coisas já funcionam, mas ainda não está 100%, ainda está sendo testado e desenvolvido. E com base nessas PSRs, então aconteceu uma reestruturação dos diretórios da aplicação. Quando a gente faz o download da versão nova do CodeIgniter, CodeIgniter 4, né, a gente passa a ter 4 diretórios no momento do download, ao invés de ter só o diretório Application e o diretório System. Tá? Por quê? O que vai mudar com base nessa nova estrutura de diretório? Vamos lá. System, né, o diretório System, ele é o diretório responsável pelo core do CodeIgniter. Ou seja, se você tem uma aplicação rodando no CodeIgniter 4, daqui a 6 meses após o lançamento, sai o CodeIgniter 4.1, você só precisa atualizar o conteúdo do diretório System, que é o core da sua aplicação, é o core do framework. Então, fica mais fácil. Isso já tinha no CodeIgniter 3. O diretório Application, que é onde está o código da aplicação, ele também já tinha no 3. Ali você tem os diretórios padrões. Configuração, controller, model, view, library e por aí vai. No CodeIgniter 4 vieram mais 3 diretórios. Um diretório public, o diretório writable e um diretório chamado testes. Aonde esses diretórios entram e qual a finalidade deles dentro da estrutura? Vamos lá. Quando a gente acessa o diretório de um servidor de hospedagem, vamos olhar um servidor compartilhado, por exemplo, a gente tem lá o diretório public HTML, que é onde fica toda a estrutura do site, da aplicação. Se a gente está montando, digamos assim, um servidor num cloud, DigitalOcean, Amazon, Azure, o que for, a gente vai ter lá um /var/www, às vezes um /html, que é onde vai estar a estrutura da nossa aplicação. O public HTML ou /html é o diretório público. É onde é feito o acesso à aplicação. Ou seja, o seu domínio, o DNS, vai responder a partir desse diretório no servidor. Então, sua aplicação vai estar toda ali. Com essa nova estrutura de diretório do CodeIgniter, a gente pode ter, dentro de public, só os arquivos públicos mesmo, CSS, imagem, arquivos JavaScript, imagem, essas coisas, tá? Então, você vai conseguir trabalhar com uma organização melhor do diretório, tá? Dos seus arquivos. E aí, como que vai ficar? O diretório System, você não precisa deixar ele dentro de public. Você não precisa colocar o diretório System no acesso público do servidor.
você pode deixar ele um nível, né, atrás aí do diretório público. Por exemplo, se você tem um /www/html, você pode colocar ele dentro de /www. Assim você separa o core do framework. E aí você não precisa acessar o diretório público para poder atualizar. Dentro do diretório público, você pode até colocar application. Tá? Você pode pegar o diretório application e trazer para dentro de public. Mas você também vai poder manter esse diretório application fora de public. Por quê? Dentro de public, por padrão, quando você baixar o CodeIgniter 4, você vai ter lá index.php, vai ser onde o arquivo htaccess para trabalhar com URL amigáveis vai estar disponível. Aí então, baseado nisso, você pode pegar o diretório public, deixar o diretório application, deixar ele fora, também no mesmo nível de system, e lá no index.php do diretório público, você aponta aonde está esse diretório. Porque aí, se você precisa mudar a versão da sua aplicação, se você quer ter várias versões dessa aplicação em pastas diferentes ali dentro, em diretórios diferentes, você pode ter application v1, application v2, application v3. Você pode até mudar o nome do diretório application. Você não precisa manter o mesmo nome, você pode mudar tanto application quanto system. Você pode mudar tudo isso. Você pode alterar inclusive o namespace padrão da aplicação. Quando você baixa o CodeIgniter 4, ele vem com o padrão de namespace como app. Tá? Então você pode mudar isso dentro do arquivo application config constantes. O diretório writable é o diretório aonde você vai colocar arquivos para download, que o usuário faz upload. Então vamos supor que você tenha uma aplicação que o usuário faz upload de foto, de perfil, de arquivo. Ao invés de você jogar no diretório público, você pode ter um diretório writable. Daí você cria um alias para apontar para ele. Então, testes writable vai estar dentro da raiz da sua aplicação, ou seja, dentro do diretório público dela. Não vai estar dentro de application, não é um subdiretório de application. Ele é um diretório dentro do diretório público da sua aplicação, ou seja, dentro de /html ou dentro de /public_html. Pode parecer que ficou mais complicado, mas não ficou, muito pelo contrário, ficou muito mais fácil da gente trabalhar. O diretório testes é onde a gente vai escrever os testes da aplicação. Então agora você consegue separar melhor, inclusive, a parte de teste. Então ficou legal a estrutura, ela deixou de ser enxuta como era antes. Você pegava tudo ali, jogava dentro do seu diretório público e estava resolvido. Agora você não precisa fazer isso mais. Você pode pegar e separar, deixar system e application fora do diretório público. E no diretório público você coloca só index.html, o htaccess. Aí você coloca os diretórios writable, testes, coloca tudo ali dentro. E você tem mais liberdade para mudar o nome desses diretórios. Pessoal, a partir de agora já está liberado para vocês estarem enviando as perguntas, tá? A transmissão está sendo feita direto pela fanpage do portal. Então, quem tiver perguntas aí sobre o que a gente vier falando, não necessariamente o tópico que a gente tiver no momento, tá? A gente vai responder as perguntas do tópico, mas no final a gente vai estar voltando e vendo se tem perguntas, se tem dúvidas aí em relação aos outros tópicos ou outras informações que vocês queiram saber sobre o CodeIgniter 4 e se eu já tiver, lógico, eu vou estar passando para vocês de imediato. Então, dando sequência, a gente tem, como eu falei, a renovação do tratamento de erros, né?
respeitando a PSR, a gente agora tem uma interface melhor, como pode ser visto na imagem. Então a gente tem a nova versão, a interface de exibição de erros, ela foi totalmente refeita. E isso possibilita que a gente descubra esse erro de maneira mais simples, mais rápido. No portal, lá na Universidade CodeIgniter, até tem um post mostrando como implementar uma estrutura para melhorar o retorno dos erros, né? A parte de exception, que a gente tem que adaptar no CodeIgniter 3 para conseguir ficar bom. E agora no CodeIgniter 4 a gente tem uma interface nova, que traz mais informações. Então, como a gente pode ver aqui na imagem, a gente já traz detalhes mais objetivos. Agora ele mostra a linha do código onde está dando um erro. E você consegue ver várias informações. As respostas, consumo de memória, arquivos, requisição, informação do servidor. Tudo isso você consegue através dessa nova forma de trabalhar com a resposta, né, a esses erros. Trabalhar com as exceptions. É uma das coisas que eu achei muito interessante na versão nova, essa estrutura visual que eles deram para a página de erro, para onde a gente está tratando as exceptions. Isso vai ajudar bastante no processo de desenvolvimento. E muito além de ter uma interface nova para trabalhar com as exceptions, foi desenvolvida agora uma debug bar padrão para o CodeIgniter 4. Até eu já tinha adaptado um código de uma debug bar para usar com o CodeIgniter. Agora eu não me lembro exatamente se eu cheguei a fazer um post no portal, eu acho que eu cheguei a fazer. Mas o CodeIgniter 4 vai trazer uma debug bar nativa, que a gente pode ver aqui em cima agora. Essa debug bar, ela vai trazer o tempo de carregamento em milissegundos que a página levou para ser carregada. Qual o peso dessa página, né, o tamanho dela? No caso aqui, por exemplo, são 0.390 mega. Ou seja, tem bem menos de 1 mega o tamanho da página. Você consegue monitorar isso. E você consegue ter outras informações. Por exemplo, timeline, que é a sequência dos arquivos que foram carregados, quanto tempo cada um deles levou para ser carregado. Tudo isso você consegue visualizar através da debug bar. Debug com banco de dados. Antes a gente fazia uma query, a query dava erro, não retornava os dados, a gente ficava sem saber o que está acontecendo. Agora, através da debug bar, a gente consegue visualizar essas queries, a gente consegue visualizar tudo o que está sendo feito, todo o processo. Quando você carrega a página, tudo que aconteceu de requisição com o banco de dados é retornado na debug bar. Uma outra ocorrência muito grande é quando a gente precisa fazer um debug de informação, algum tipo de log, para ver se uma variável está sendo alimentada do jeito certo. Antes, ou a gente adaptava uma debug bar para fazer isso, ou então a gente tinha que fazer a execução do log, abrir o arquivo de log dentro de application logs e ver o que tinha sido retornado. Agora não, agora a gente consegue ver esse log diretamente na debug bar. Aqui, por exemplo, eu coloquei um log para quando carregasse essa tela. Só para vocês terem uma ideia, tudo que eu estou mostrando para vocês aqui foi feito com o CodeIgniter 4. Eu estou rodando no browser. Então a gente tem aqui um log, eu criei um log do tipo info, para ele trazer para mim uma mensagem. E ele traz para mim qual mensagem? Que o driver file render foi inicializado. Então a gente consegue
verificar informações sem a necessidade de ficar usando aí um var dump, por exemplo, um printr no meio da aplicação. Com a debug bar agora a gente vai conseguir visualizar essas informações. Inclusive, além da debug bar, tem uma funcionalidade nova que vai permitir que a gente trabalhe o var dump a partir de alguns outros métodos. Por exemplo, ao invés de dar um var dump, a gente pode dar um d. D seria o nome da função. Ela vai fazer a mesma coisa que o var dump, só que ela não vai quebrar a estrutura da página. Quando você der aquele d para executar o debug, ele vai carregar todas as informações na parte superior da tela. E aí você vai conseguir ver com um certo nível de formatação. Você não vai precisar usar as tags pré do HTML, nada disso. Ele já vai formatar a exibição. Então são evoluções que estão bem na cara mesmo aí e que vão facilitar muito o nosso processo de desenvolvimento. E ainda na debug bar, a gente consegue ver todos os arquivos que foram carregados. Então a gente tem aqui, ó, o index, arquivo de constante, o autoload, né, um arquivo de service, a gente tem o app para configuração, hooks, e a gente consegue ver as rotas, sem a gente ter necessidade de ficar acessando o arquivo de rotas. Se a gente vier na debug bar, na opção routes, a gente consegue verificar todas as rotas. Às vezes a gente precisa acessar uma rota específica, mas tem que ir lá, abrir o editor de código, ver qual é aquela rota para poder acessar. Aqui não. Aqui a gente consegue acessar direto essa rota. E por fim, a possibilidade de verificar variáveis. Variáveis de ambiente. Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem a variável de sessão. Eu criei uma sessão para o usuário aqui e ele automaticamente carrega. Se eu der um user data, ele vai pegar todas as sessões. Então a gente consegue ver o que está sendo transportado nas sessões, o cabeçalho das requisições, tudo que está ocorrendo. Ficou muito mais fácil da gente poder trabalhar com a parte de debug, de tratamento de erros, com essa versão do CodeIgniter. Então vamos lá, a gente tem aqui 3 perguntas. Então vamos responder essas 3 perguntas. Tá? A primeira pergunta é do Paulinho, né, ele perguntando se o CI4 vai ter um arquivo .env para variáveis globais como no Laravel. Paulinho, vai. A gente vai conseguir trabalhar com o arquivo .env. Pode ficar tranquilo. Tá? Inclusive tem algumas outras facilidades de configuração que estão vindo para o CodeIgniter 4 que a gente não tinha no 3. A gente vai ter os arquivos de criação das variáveis de ambiente, o que vai ajudar bastante, nível de segurança mesmo da informação. Então, vai ter, pode ficar tranquilo. O Johnny está perguntando o porquê do uso do PHP 7. Johnny, segundo a equipe que está desenvolvendo o CodeIgniter 4, a previsão de lançamento deles é exatamente no momento em que o suporte do PHP 5.6 vai estar sendo descontinuado. E como o PHP 7 trouxe muita melhoria, principalmente a nível de performance, eles aproveitaram o momento para já escrever o CodeIgniter 4 usando o PHP 7, para possibilitar o desenvolvedor a explorar essa melhoria a nível de performance e a nível mesmo de funcionalidade, de recurso que o PHP 7 traz. Tá? Eu já testei o PHP 7 com Apache e com Nginx e realmente dá uma diferença considerável de performance. Eu rodei a mesma aplicação, tá, em CodeIgniter 3, num servidor com PHP 7 e num servidor com PHP 5.6. E essa diferença foi considerável. No entanto, todas as aplicações que eu estou fazendo hoje para clientes e que o servidor suporta PHP 7, mesmo usando o CodeIgniter 3, está sendo colocado em servidor com PHP 7. Tá? Como o lançamento está previsto
para o período que vai estar encerrando o suporte, acho que justo escreverem já com PHP 7 para poder também trabalhar com padrões, fazer o uso forte das PSRs. Tá? Então, por isso, o uso do PHP 7. O Marcos está perguntando o seguinte: podemos dizer que o CodeIgniter 4 está mudando para se alinhar com frameworks modernos como o Laravel e padronizar a forma de desenvolvimento adotada pela comunidade internacional, a fim de, entre outras coisas, unificar a forma de implementação e desenvolvimento? Sim, Marcos, essa é a ideia. Como eu já falei no início, o CodeIgniter acabou ficando um pouco para trás em relação a outros frameworks, principalmente em relação ao Laravel, que é um dos frameworks que mais está crescendo no momento. Eu não uso o Laravel, mas eu já estudei o Laravel, já fiz algumas aplicações com ele a nível de estudo e eu pude perceber a diferença. Muita coisa é facilitada na hora de desenvolver com o Laravel em relação ao CodeIgniter. Mas o CodeIgniter 4 vai mudar isso. Ele vem com novos padrões, padrões da comunidade. Tá? Inclusive, quem quiser saber um pouco mais sobre as PSRs, o Davi postou o link aí nos comentários, né, phpfig.org. Lá vocês vão ter várias informações sobre essas PSRs. Então a ideia é que a comunidade de desenvolvedores CodeIgniter, que há uns anos atrás ela era grande, muito ativa, e veio perdendo desenvolvedores por conta da evolução de outros frameworks, que ela volte a crescer com o CodeIgniter 4. Tá? Então a intenção deles é melhorar o framework, trazer um nível de qualidade para comparar aí, para ficar brigando de igual por igual com Cake, com Laravel principalmente, tá? E para facilitar também a vida do desenvolvedor. E muitos desenvolvedores estão acostumados a trabalhar com padrão e quando chega no CodeIgniter 3 perde-se um pouco do padrão. Aí você fica meio perdido. Às vezes você pega uma aplicação para dar uma manutenção e ela está com um código bem complicado de você entender por não seguir padrões. Então, essa é a grande intenção da mudança para a versão 4. O Johnny tem uma outra pergunta. Na debug bar visualiza dados da session? Sim, Johnny, você consegue visualizar esses dados. Tá? Como eu falei um pouquinho antes aqui, antes de começar a responder as perguntas, aqui dentro da opção vars, a gente tem informações de sessão da aplicação. Então, tudo que você adicionar na sessão, você consegue visualizar na debug bar. E uma outra coisa que você consegue visualizar também são variáveis da aplicação. Às vezes você transporta variáveis, tá? Entre o controlador e a view. Então você consegue visualizar aqui em view data. Você consegue visualizar essas variáveis que foram transportadas. Então o debug bar está ajudando muito no desenvolvimento. Uma outra pergunta do Johnny, o uso de mais de um banco de dados foi melhorado? Foi, Johnny. A biblioteca de banco de dados foi reescrita, ela está bem melhor. A gente vai ver mais detalhes sobre a parte de banco de dados um pouco mais na frente. Sobre ter acesso ao Mongo, tá? Ainda não tem nada pronto para acesso ao Mongo. Mas segundo a comunidade e informações do mapeamento aí de features para serem desenvolvidas, é possível que tenha suporte ao Mongo. Tá? Mas é o seguinte, mesmo que não tenha suporte ao Mongo, não impede, tá, de utilizar uma outra biblioteca para poder fazer a conexão. Até porque o CodeIgniter 4 ele vai ter um suporte muito bom para trabalhar com Composer. O 3 já tem, mas esse suporte vai ser melhorado no 4. De momento, o CodeIgniter 4 ainda não está com suporte ao Composer. Tá? Não foi padronizado esse suporte. Mas a intenção é que ele ganhe um padrão, seja melhorado, para a gente poder fazer uso de bibliotecas de terceiros, ao invés de ficar reinventando a roda. É por isso que algumas bibliotecas e helpers nativos do CodeIgniter foram descontinuados, porque daria mais trabalho ficar dando suporte nessas bibliotecas e helpers. Então eles querem focar o suporte no core da aplicação, no core do CodeIgniter,
E aí vão disponibilizar algumas bibliotecas e helpers para vocês estarem fazendo download, para a gente poder baixar isso, conforme a nossa necessidade. Isso vai ajudar a enxugar melhor o conjunto de arquivos do framework. Uma pergunta do Paulinho, ele está falando em relação à questão das rotas. Né? A questão das rotas, elas foram melhoradas? Vai ter ORM embutido no CI4? Paulinho, é o próximo tópico que a gente vai ver em relação às rotas. Você vai poder ver a grande diferença entre o uso de rotas no CodeIgniter 3 e o uso de rotas no CodeIgniter 4. Quanto ao ORM, essa é uma parte que ainda está sendo desenvolvida, então a gente não tem muitas informações sobre ter ORM embutido. Tá? Algumas informações a gente ainda não tem de maneira concreta para poder estar passando, tá? Mas é aquele negócio, eu estou acompanhando o desenvolvimento, estou testando, e conforme a gente for tendo novidades em relação a isso, elas vão estar sendo publicadas no portal, na fanpage, a gente vai estar fazendo live para poder falar sobre isso. E tem uma novidade que eu vou falar no final dessa live, que está ligada diretamente ao CodeIgniter 4, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, aproveitando o gancho da pergunta do Paulinho sobre rotas, vamos ver o que tem de novidade em relação às rotas. O sistema de roteamento do CodeIgniter 4, ele foi totalmente reescrito. Se você olhar uma estruturação de rota no CodeIgniter 4, você vai falar, meu Deus, como que eu escrevo uma rota aqui agora? Só que ficou muito mais fácil. Para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui um pouco do código de aplicação das rotas. Então a gente tem um bloco aqui inicial, que vai da linha 3, né, até a linha 9, que é a configuração inicial das rotas. Então a gente tem um método chamado setDefaultNamespace. Ele vai definir qual é o namespace padrão da sua aplicação. Então no caso aqui, como eu usei a aplicação padrão, a instalação padrão do CodeIgniter, a gente tem App Controllers. E aí, na sequência, a gente tem um setDefaultController. Qual que é o meu controlador padrão? A gente vai informar que é o home. O método padrão é o index. E aí tem um método chamado setTranslateUrDashes, que é para a gente transformar a URL. Tá? Fazer o uso de traço. E, na sequência, a gente tem um método para setar o erro 404. Se a gente quiser ter um controlador, né, a gente chama de override, para levar para uma página 404 personalizada, a gente pode adicionar aqui. Senão, a gente pode deixar que ele leve diretamente para a página 404 nativa, que foi reescrita. Ficou mais bonitinha que a da versão 3. E um método novo, que foi implementado, que eu achei bastante interessante, né? No CodeIgniter 3, todo mundo sabe que você consegue usar as rotas mágicas. Você não precisa definir uma rota, é só você usar o nome do controlador mais o nome do método. E ele lê essa rota. No CodeIgniter 4, você pode desativar essa rota automática, né, ou rota mágica, que a gente chama. E você, para isso, usa o método setAutoRoute. Se você define como falso, ele bloqueia o uso dessa rota mágica. Agora, se você define como true, ele permite que você use a rota automática, essa rota mágica. Então, isso aqui é a configuração inicial das rotas. Toda aplicação vai precisar dessa configuração inicial, base. E aí a gente vem trabalhar com as novidades em relação à estruturação das rotas. Antes a gente usava a montagem das rotas como se fosse um array. Agora não, agora a gente tem um método. A gente tem um método add. E aí a gente passa como parâmetro para esse método. Por exemplo, aqui a gente tem a rota journals e ela chama para mim app blogs. Repara que aqui ele já está fazendo uso de namespace. Então ele vai executar o método index do controlador blogs para responder para essa rota. Agora, se eu tenho uma rota chamada blogjoy
blog/Joey. Ou seja, eu quero ver os posts do Joey no blog. Ele já está chamando de outra forma. Blogs, users, 34. Ou seja, controlador blog, método users, e aí o 34 é um parâmetro que a gente vai recuperar no controlador. Isso a gente já fazia no CI3, mas usando a escrita em modo array. Passagem de variável, né, definição de qual o segmento da URL está variável. Então a gente seguiu aqui uma escrita bem parecida com a anterior que a gente mostrou. E agora a gente tem uma opção de criar os placeholders para as rotas. Por exemplo, nativamente a gente tem N, num, que são os que a gente mais utiliza aí, para definir qual é o tipo de informação ali que vai estar naquele determinado nó, qual é o conteúdo daquela variável, se é qualquer tipo de string, número, caractere especial, o que for, se é só número. Agora a gente pode criar as nossas próprias definições a partir de regex, tá? De expressões regulares. Então a gente usa um add placeholder, nomeia ele e define qual é a regra, qual é a expressão regular para ele ser testado. E aí a gente usa o método add para poder chamar a rota. E aí a gente está fazendo uso do placeholder que a gente criou. Ou seja, a gente tem uma validação na rota personalizada. Quem já está acostumado a trabalhar com rota no CI3 sabe que se você define que aquela posição ali, aquele nó da URL que está passando uma variável, ele é definido como número, mas você passa ali uma letra, um caractere alfa, por exemplo, ele dá erro. Ele não completa a execução da rota. Ou seja, não deixa o método do controlador responder, porque ele identificou um erro. Então agora a gente pode criar os nossos métodos personalizados para poder fazer isso. Né? Aqui é um exemplo mais genérico de expressão regular, mas você pode usar a expressão que você quiser. Antes você já podia usar a expressão regular, só que agora ficou ainda melhor, porque você pode separar isso. Fica mais fácil de você entender. Uma outra coisa bastante legal que veio nessa versão nova é poder usar closures. Ou seja, você tem uma rota. Você pode definir uma função dentro da rota, ao invés de criar um método lá num controlador específico para responder para essa rota, você pode usar uma função. Por exemplo, aqui é um exemplo aí para a gente poder fazer um feed. Quando eu acessar meusite.com/feed, ao invés de eu ter que ir lá no controlador, preparar tudo no controlador, se eu tiver no caso aqui está usando uma biblioteca, né? Então ele já gera para mim, ele já me dá um return de como vai ficar o meu feed, ou seja, um XML aí com a minha estrutura. E aí a gente tem aqui a possibilidade de fazer um mapeamento de rotas. Tá? Esse mapeamento de rotas, ele vai funcionar como um mapa. Por exemplo, aqui a gente está usando o padrão, definindo o conjunto de rotas como um array. Ao invés de usar o add, a gente está definindo como um array. Então eu defini na variável, eu tenho uma variável rota que recebe array, como se fosse feito no CodeIgniter 3. Mas aí eu uso a minha collection para definir o mapeamento dessas rotas a partir da collection. Ainda não tem muita documentação sobre essa estrutura nova de rotas, tá? Ela ainda está um pouco limitada, eles estão escrevendo a documentação à prestação. Mas é um recurso bastante interessante. Por exemplo, o redirecionamento. A gente tem uma rota que vai se chamar Users Profile. Aí, o que vai responder por essa rota? Método Profile no controlador Users.
Tá? Então, se a gente tem aqui na linha 39 a chamada, quando eu fizer a chamada para o terceiro parâmetro, repara que o terceiro parâmetro é um array, o que que acontece? Eu estou dizendo que a minha rota users profile pode responder, né, por profile. Tá? Então ele vai redirecionar. Se ele digita /profile, o que que acontece? Vem para users profile automaticamente. Não tem que criar um método no controlador para fazer esse redirecionamento ou criar alguma regra específica para poder fazer isso. E aí a gente tem um método para fazer redirect para rotas renomeadas, que é o caso dessa daqui. Se eu acesso profile, responde como se fosse users profile. Aí eu quero redirecionar. Se o usuário acessar users/about, ou seja, seriam informações do usuário do mesmo modo, ele redireciona para profile. Ou seja, profile é só, digamos assim, um alias da minha rota. Users profile. O que facilita alguns tipos de operação. Mas a gente também pode usar um edge redirect e apontar users/about para users/profile, que é a rota que foi criada aqui na linha 39. Tá? A gente tem uma estrutura muito melhor de rotas para trabalhar agora. E não acabou. Aqui eu estou mostrando só algumas possibilidades das rotas. A gente tem outras possibilidades. Tá? No momento mais oportuno, depois vocês vão entender por quê, a gente vai estar trabalhando especificamente essas funcionalidades. Que é muita coisa para a gente falar numa live. Uma outra coisa bastante interessante, tá? É o agrupamento de rotas. Imagina você ter uma aplicação. Aí na sua aplicação você tem lá, vou dar o exemplo que está aqui na tela, né? Uma área administrativa, que você usa a rota /admin para responder para essa parte administrativa, de acesso restrito e tal. Aí dentro de /admin você tem vários módulos na sua aplicação. Usuários, configurações, blog, posts. Já pensou você ter que usar roots, edge, admin/users, admin/blog várias vezes? É estranho, né? Então com o roots group, você cria o grupo, aí você nomeia qual é esse grupo, é o grupo admin, e aí você chama um clojure. Você está chamando uma função aqui dentro da rota. Ela vai receber a variável roots como parâmetro, para que você possa continuar fazendo uso dos métodos para a construção das rotas. E aí, ao invés de você chamar admin/users, você vai chamar só users, só blog, e apontar qual é o controlador, no caso aqui o namespace, né? E o método que vai responder para cada área. Então, nesse caso aqui, a gente tem lá o namespace admin users, que é o controlador users, e o método index. Então, sempre que eu for no browser e jogar admin/users, ele vai localizar o grupo de rotas e vai chamar a rota específica daquele grupo que a gente definiu. E aí, chegando no final dessa nossa apresentação das rotas, a gente tem umas rotas que são interessantes. Por quê? Trabalhar com verbos HTTP. O CodeIgniter não tem suporte, o CodeIgniter 3, para você criar uma rota baseada no verbo HTTP que foi usado. Por exemplo, se é o método GET, a mesma rota, o método GET executa uma operação. Se é POST, executa outra. É o conceito de REST API. Então aqui a gente tem a possibilidade agora do método GET, POST, PUT e o DELETE para construir essa rota. Então a gente sabe, ó, método GET, né, o verbo GET para a rota products vai chamar product factory. Ah, se eu tenho post,
né? Se eu chamei a rota products, mas o verbo utilizado é o post, aqui ele está chamando todos o mesmo método, mas ele poderia chamar um método diferente. Vamos supor que aqui seria um list products, no post seria um create product, no put, que é para fazer o update, seria um edit product, e no delete você usa delete product. Você tem facilidade para poder manipular essas rotas. Tudo através dos verbos. Você não tem que ficar verificando lá no controlador qual foi o verbo HTTP utilizado na requisição, foi via Ajax, não foi. Por aqui você consegue já definir, se é essa rota com o verbo get ou post, então executa específico, ele já direciona. Uma outra coisa muito interessante, o suporte para trabalhar com CodeIgniter 4 no terminal foi melhorado. Inclusive, quando a gente vai trabalhar com migrates. As migrates foram melhoradas. E estão em processo de melhoria ainda, não está pronto. Mas, por exemplo, eu quero criar uma rota para ser executada no terminal. Isso é muito utilizado quando a gente quer rodar uma migrate. Então eu venho aqui, chamo o roots, clico, defino qual é a rota e para onde ela vai apontar, o namespace e o método que vai ser executado. Uma outra possibilidade que ficou fantástica é você poder adicionar uma rota e definir um namespace para ela. Então eu criei a rota admin users, controlador. Controlador é o controlador users index. Só que é o controlador users que responde pelo namespace admin. Então vamos supor que você tenha dois controladores chamados do mesmo nome, ou seja, o controlador é uma classe. Dois arquivos chamados de users, onde a classe chama-se users. Se você não trabalhar com namespace, você tem conflito, porque são duas classes de mesmo nome. Quando você trabalha com namespace, o namespace faz a distinção dessas classes. A gente vai ver um pouquinho mais de detalhes sobre namespace já no próximo tópico. Mas aí você pode ter, eu já vi muita aplicação onde a gente tem lá, no admin, a gente tem um controlador users, por exemplo. E na parte do usuário, vamos dizer, na parte aberta da aplicação, também tem um controlador users. Aí você tem conflito. Como que você trabalha? Como que você administra isso na hora de carregar a classe? Ainda mais agora que esse carregamento é todo automático. O que ficou muito mais fácil. Não tem que ficar dando load model, aquele monte de load que a gente fazia dentro da aplicação acabou. A gente vai usar namespace para fazer isso, vai instanciar direto. Então a gente economiza algumas boas linhas. Então aqui é interessante, você define, eu quero classe users, cujo namespace é admin. Facilita a execução. Uma outra possibilidade é você limitar o hostname. Por exemplo, você quer fazer uma requisição. Vamos supor que você está desenvolvendo uma API. Você cria uma collection para ter as informações das rotas e tal, mas o método GET só pode ser executado, solicitado, né, se o hostname for igual ao que você passou na rota. Se ele for diferente, vai dar erro, não vai retornar o resultado esperado. E isso é uma implementação que não tinha no CI3. E agora tem. Uma outra possibilidade é que você pode determinar um domínio, um subdomínio, para a rota responder. Ou seja, se o usuário está tentando acessar uma rota, mas o subdomínio da aplicação é diferente do que está definido para essa rota, ele também não consegue acessar. Também é dado como erro. Então essa construção das rotas, ela ficou muito facilitada. Ficou muito melhor da gente trabalhar. Antigamente a gente tinha um trabalho absurdo para escrever rotas. A gente ainda tem, né? Porque o CodeIgniter 3 ainda está aí. Então a gente ainda vai ter que chorar um pouco na hora de escrever as rotas, mas
Com a chegada do CodeIgniter 4, isso vai mudar. A gente vai passar a ter uma estrutura muito melhor para escrever as rotas. Tá? Respondendo ao Paulinho, realmente, Paulinho, agora com essa nova versão, a gente tem uma estrutura de rota mais coesa. Tá? A gente tem uma possibilidade de trabalhar as rotas da aplicação muito maior. Pessoal, alguma dúvida em relação à parte de rotas? Porque não vi mais perguntas aqui relacionadas a esse tópico. Né? Se alguém tiver perguntas, pode ir postando que a gente vai acompanhando aqui e respondendo. Dando sequência, a gente vai ver a questão dos namespaces. Né? Vamos entender um pouquinho, vamos passar bem rápido, não vamos entrar muito nessa questão dos namespaces. Mas um namespace, ele fornece um contexto para o nome da classe, como eu falei antes aqui. Se você tem duas classes do mesmo nome, lógico, você vai ter um conflito. Mas a partir do momento que você define um namespace diferente para essa classe, mesmo que elas tenham o mesmo nome, já não tem mais conflito. Então, uma diferença na hora de criar uma classe, criar um controlador, por exemplo, do CI3 para o CI4, é o seguinte. No CI3 a gente usava class, nome da classe, no caso aqui live, extends, e aí a gente tem a informação da onde ela está sendo estendida, que é no caso CI controller, isso no 3. Por quê? Porque CI controller já tinha sido carregado, já estava à disposição. Agora no CodeIgniter 4 mudou um pouco isso. Quando a gente vai criar essa classe, a gente vai chamar class, o nome da classe, no caso aqui live, extends, e aí a gente vai usar um namespace, CodeIgniter /controller. Basicamente a mesma coisa na chamada. Só mudou a forma como a gente vai identificar o controller padrão, né, o controller pai, para ser estendido. E isso vai acontecer não só com o controlador, mas com o model, com biblioteca. Tudo que você for estender agora na framework, você vai usar essa nova nomenclatura, trabalhando com namespaces. E não mais com uma chamada que indicava diretamente o nome da classe. A gente não tem muito o que falar de namespace. Namespace é mais a nível de programação orientada a objetos, de um modo geral, não é específico do CodeIgniter 4, mas só foi implementado agora no CodeIgniter 4. O CodeIgniter 4 traz essas novidades, coisa que o 3 não trazia. E uma outra novidade, né? Não chega a ser uma novidade, mas pela forma como foi reconstruído, é uma novidade, que são as migrations. Agora a gente consegue trabalhar com as migrations de maneira muito... Antes de eu seguir aqui sobre migration, deixa eu só responder uma pergunta do Johnny. Ele está perguntando se sobre as rotas é possível tratar com dados da sessão. Johnny, se você usar o Clojure, pode ser que você consiga recuperar os dados da sessão, mas não é aconselhável você tratar dados da sessão na rota. Faça isso no controlador. Quando você chamar o controlador que responde por uma rota específica, lá dentro você recupera os dados da sessão, tá? Para uma questão de segurança também do trânsito das informações. Ok? Bom, voltando nas migrations, né? Aqui eu tenho um exemplo de como era criado um arquivo de migration, né? Chamado cabeçalho de um arquivo de migration no CodeIgniter 3 e no CodeIgniter 4. No 3, a gente tinha lá o modo tradicional, né? O nome da classe, um extend, e a gente chamava a classe CI Migration. No CodeIgniter 4, agora a gente tem a chamada para o namespace. CodeIgniter /database /migration. A forma como a gente vai escrever o código dessa migration, né, o up e o down, que são os dois métodos utilizados dentro de uma migration, continua a mesma coisa. Tá? Ainda estão implementando, não está finalizado. Então, tem algumas coisas que eu ainda vejo que pode melhorar. O Laravel tem uma estrutura de migration muito boa. Tá? O CodeIgniter, a gente espera que eles consigam
evoluir ainda mais essa questão das migrations. Mas um ponto que já foi de muita evolução é o fato de você trabalhar com seeds, coisa que o Laravel já faz há algum tempo. Ou seja, agora você pode usar terminal ou construir um controlador na sua aplicação para popular um banco de dados com informações de teste. Você não precisa ir lá procurar na internet um site que gera aí dados aleatórios e importar usando o PHP-MyAdmin, SQL Pro, MySQL Workbench, enfim, terminal, o que for. Você não precisa mais. Você pode fazer isso usando os seeds. Então você cria lá o arquivo de seeds com as informações, o que você quer que seja inserido de dados, em qual tabela. E quando você executar o método, a chamada no terminal, ou então ter uma rota que aponta para um método, um controlador e método, que vão fazer essas execuções, chamadas das migrations, dos seeds, de maneira manual, né, você consegue executar. E aí, para completar essa questão das migrations, você agora consegue criar a estrutura da migration pelo terminal. Coisa que antes a gente não podia. Agora a gente pode criar uma migration direto no terminal. A gente vai lá dar o comando para fazer a criação e automaticamente o CodeIgniter pega e copia o código da migration. Ele cria um arquivo de migration dentro do diretório certinho já, tá? Só para vocês terem uma ideia de como ficou essa estruturação, antes a gente tinha lá Application Migrations. Era um diretório onde ficavam esses arquivos de migration. Agora acabou, não tem mais o diretório Migrations dentro de Application. É Application, Database, aí dentro de Database a gente tem um diretório Migration e a gente tem um diretório Seeds, que é onde vão ficar esses arquivos. Tanto o arquivo da Migration quanto os Seeds. Então ficou bastante interessante. Eu me deparei com alguns pequenos bugs fazendo uns testes, tá? Mas é aquele negócio, a gente ainda está com um código em desenvolvimento. Não é uma versão final, não é um release candidate. Ainda é um código dev. Então, a gente tem que levar em consideração, como está em processo de desenvolvimento, se a gente encontrar o bug, a gente reporta, tenta corrigir, dá um pull request. É o que eu tenho tentado fazer aqui, conforme eu tenho tido um tempo de trabalho em cima de testes e estudos com o CodeIgniter 4. Mas ficou muito interessante essa parte de migration. Mais pra frente, a gente vai estar fazendo outras lives para mostrar na prática como essas migrations vão funcionar. Tá? E não tem como trabalhar com migration se a gente não tiver banco de dados. Certo? Então, considerando que muitas mudanças ocorreram a nível de banco de dados, vamos falar um pouquinho sobre algumas dessas mudanças que já foram implementadas. A primeira delas, a gente já comentei até antes aqui, com base na pergunta do Paulinho, né, sobre arquivo.env, para trabalhar com variáveis de ambiente. É possível você configurar a conexão com o banco de dados através de um arquivo.env. No Model agora a gente tem uma conexão simplificada. Tá? A gente não tem que ficar mais dando aquele autoload do database para fazer a carga automática. E aí a gente fica chamando um thisLoad model. Não, acabou isso. A gente consegue trabalhar bem melhor com o banco de dados dentro do Model agora, porque a gente consegue integrar isso. Já vem por padrão os métodos básicos de CRUD, tá? Eles já vêm implementados, inclusive tem um método novo, eu tenho certeza que vocês vão achar muito interessante. Os 4 métodos padrões que a gente tem aí para trabalhar um CRUD é insert, update, delete e um método de lista para a gente poder obter a lista de registros. Esses são os 4 métodos básicos do CRUD. Só que com o CodeIgniter 4 a gente tem um 5º método aí, que é um método chamado de save. Ele é um método inteligente. Ele faz tanto o insert quanto o update. Ou seja, você não precisa ter mais
um controlador para insert, um controlador para responder para update, ou um método que no model que faça um insert, que faça um update. Você pode ter um só agora, e quando você der um save, ele automaticamente vai identificar se esse registro é um registro novo, se já é um registro existente, tudo isso com base em algumas variáveis, né, globais do seu model, que a gente vai estar vendo agora, que é a parte de configuração de conexão direto no model. Antes da gente ver, eu vou só responder a pergunta do Davi aqui, né, se existe alguma previsão aproximada de lançamento do CI4. Davi, ainda não tem uma data específica, tá? Eles querem lançar agora em 2017. A única possibilidade que eles deram aí para a gente poder imaginar e calcular uma data é que a intenção deles lançarem é próxima do fim do suporte para o PHP 5.6. Tá? Então a gente tem que ficar de olho aí quando falarem uma data mais precisa para o fim do suporte aí do PHP 5.6. É mais ou menos o período que a primeira versão do CodeIgniter 4 vai estar sendo lançada. Tá? Mas eu estou ligado nisso, eu estou acompanhando, então assim que eu tiver uma informação desse tipo, de previsão de lançamento com uma data mais precisa, eu vou estar compartilhando com vocês, seja no portal, através de um post, na fanpage, a gente vai estar compartilhando dessa informação aí com vocês. Voltando a falar aqui do model, né, quando a gente vai trabalhar com banco de dados, a gente tem as configurações que podem ser feitas direto no model agora. Então a gente tem um conjunto de variáveis aqui que vão auxiliar no processo de manipulação dos dados, onde a gente vai poder reduzir a codificação. Então a gente tem uma variável table, que ela define o nome da tabela para a qual esse model responde. Primary key, que é a definição da chave primária dessa tabela. Isso aqui é útil quando a gente vai usar o método save e alguns outros métodos novos aí que foram implementados. Return type. A gente pode definir se a gente quer que os resultados da nossa consulta, né, da nossa query, seja em array ou seja em objeto. A gente pode escolher. Aí tem uma outra variável que é use soft deletes, que é para fazer uma remoção de registro. Aí algumas tem a possibilidade de você remover de vez o registro da tabela, excluir mesmo, ou então só setar uma flag que esse registro foi removido. Às vezes é um registro que não pode realmente sair ali da tabela por conta de integridade dos dados, então você pode controlar através dessa variável. Allowed fields, a gente vai ter aí onde definir um array dos campos que são permitidos. Campos em que você pode trabalhar as consultas, as requisições SQL. Você pode definir quais são esses campos. Use timestamps. Esse use timestamps, se você seta como true, ele define data de criação da tabela, data de criação do registro, data de update do registro. Tudo automático. Você não precisa ficar determinando esses campos, ele mesmo já vai checar. Você só precisa padronizar o nome do campo, respeitando o padrão que o CodeIgniter está seguindo. Validação, por exemplo. Eu, particularmente no 3, às vezes eu crio um método específico para fazer a validação e chamo esse método. Agora você pode criar uma variável e definir as regras de validação dentro dessa variável. E deixar que o CodeIgniter faça o processo de validação automaticamente quando você for executar aí um insert, alguma coisa. Ele mesmo já vai fazer o processo de validação. Aí você consegue, numa outra variável, validation messages, definir qual é a mensagem de erro para cada regra de validação. E numa outra variável, skip validation, você define se é para pular ou não a validação. Ou seja, isso é fantástico. Você consegue manipular as informações muito mais facilmente. Você consegue ter um controle maior da aplicação.
E aí a gente tem uma outra variável chamada db, que é a variável que é onde a gente vai operar com o banco de dados em si. E aí no método construct do model, a gente define essa variável db, né? Ela é do tipo connection interface. E aí, toda vez que você precisar executar uma operação, você vai dentro do model ali, você chama um thisDB. Ah, preciso dar um insert. thisDB insert. Você faz tudo aqui. Então ficou muito mais fácil a gente trabalhar com banco de dados. O que já foi reescrito da classe é extremamente útil. E é extremamente evoluído se comparado com a classe de banco de dados que a gente tem no CodeIgniter 3. Segundo a documentação da equipe de desenvolvimento, ainda tem muita coisa para evoluir. Então, cabe aguardar, né, esse processo todo de desenvolvimento que está acontecendo para a gente ver o que vai vir de novo, além do que eles já colocaram, que já está à disposição. Inclusive, eu fiz alguns testes aqui e achei bastante interessante. Eu pretendo mais para frente estar compartilhando esses testes com vocês. Seguindo, a gente tem um conjunto de rotas forte agora, para poder trabalhar, uma classe de banco de dados que está mais robusta do que a classe utilizada na versão 3, no CI 3, e a gente tem implementação de HTTP request nativo, o que vai permitir a gente construir API REST com CodeIgniter. Sem a necessidade de trabalhar com biblioteca de terceiro, enfim, nada disso. A série que a gente está fazendo com CodeIgniter 3 no portal Universidade CodeIgniter, a gente vai terminar essa série, né? E vamos depois trabalhar a criação de uma API REST usando o CodeIgniter 4. Mas a gente precisa deixar que essa funcionalidade nova no CodeIgniter, né, que ela é nova a nível de frameworks, mas no CodeIgniter ela é nova, deixar que ela fique mais madura. A equipe de desenvolvimento está trabalhando nela ainda. Mas a forma de implementar ela é bastante simples. Pode ver que aqui eu coloquei uma fração de código que faz o uso do HTTP request. Então a gente está chamando aqui o HTTP response. A gente está dizendo que vai usar a classe response. Isso aqui é basicamente o namespace da classe. Então a gente está definindo o objeto para poder trabalhar. Definimos o código do cabeçalho HTTP. Quem está acompanhando a série de REST API lá com o CodeIgniter 3, ficou bastante parecido. A gente tem a definição do body, que é o corpo dessa requisição. Né? E a gente define qual é o tipo de cabeçalho. É HTML, é um JSON, o que é. Se vai ou não usar cache. E aí a gente usa um response send, que aí ele responde para o browser. Ou seja, o que a gente define como setBody, no caso um JSON, ele joga para o browser já com a estrutura padronizada para trabalhar com o REST. Então eu lanço um array, ele retorna para mim um JSON formatado. E isso vai facilitar muito na hora da gente trabalhar, até porque a gente vai poder construir APIs com base na estrutura padrão da aplicação. Então a gente não vai ter que ficar escrevendo muito código diferente para construir uma API. A gente pode usar o core base da aplicação e fazer essa construção. Então, esses tópicos, né, que a gente viu até agora são os tópicos principais aí em relação a mudanças e novidades que já foram implementadas. É lógico, tem muito mais detalhes
em relação a esses tópicos e outros tópicos importantes aí. Um deles, por exemplo, vou citar rapidinho aqui, nem fazia parte desse escopo, mas acho legal falar com vocês, é a possibilidade de trabalhar com uma estrutura multi-idioma, onde a organização desse idioma a gente consegue controlar na rota. Por exemplo, /PT, /EN e continuar respeitando as rotas. Respondendo a pergunta do Paulinho aqui, ele quer saber se só vai permitir campos que estejam no banco de dados. Paulinho, essa permissão, quando a gente falou ali sobre as configurações do banco de dados, são os campos da tabela. Tá? Aquilo ali é referente à tabela do banco de dados, as colunas que a sua tabela tem. Então, se você diz quais são os campos permitidos ali, esses campos têm que ser relacionados ao que está no banco. Ainda não tem muita documentação, né, como eu já falei, não tem muita documentação sobre esses detalhes. Eles estão fazendo isso etapa por etapa. Quando eles concluem uma etapa, eles vão lá e documentam. Então a gente não tem muita informação em detalhes sobre como isso funciona. Mas nos primeiros testes que eu fiz aqui, ele está respondendo relacionado aos bancos, tá? As colunas no banco de dados. Ok? Bom, pessoal, a gente fechou os tópicos que eu queria trabalhar com vocês nessa live, né, que eu queria apresentar para vocês. E agora eu vou trazer a novidade que eu falei no início. Essa é a novidade para 2017 que a gente vai estar fazendo no portal. Na verdade, ela não vai ocorrer diretamente no portal, vai ser uma parceria. A gente ainda não posso falar para vocês muitos detalhes sobre isso, mas algumas informações eu vou estar abrindo. Até porque é interessante ter feedback de vocês. 2017 já, início do ano, a gente vai abrir um curso completo de CodeIgniter 4. A gente vai ver em detalhes cada parte do CodeIgniter 4 a nível de desenvolvimento de aplicação. A gente vai ver como ele está funcionando, como utilizar os recursos que estão vindo implementados. E a gente vai fazer isso de uma maneira bem simples. Ao invés da gente jogar tudo dentro de uma aplicação e vamos construir uma aplicação aqui do zero, a gente vai fazer um curso. A gente não tem ainda ideia de quantas aulas ele vai ter, quantas horas de curso. Eu só posso adiantar para vocês que a gente vai lançar esse curso agora em 2017 100% online. E ele vai ser um curso que vai estar em constante atualização, porque a nossa ideia não é trabalhar um curso fechado. Curso CodeIgniter 4. Curso de CodeIgniter 4, parte 2. Não, a gente vai ter um curso completo de CodeIgniter. E, periodicamente, a gente vai atualizar esse curso, a gente vai adicionar novas aulas. O que a gente faz hoje no portal, a nível de post, a gente está sempre soltando um post novo, no curso a gente vai estar sempre complementando. A gente vai criar a aplicação, vamos trabalhar com as novidades. Esse curso ele vai sair antes mesmo do CodeIgniter 4 ser lançado. Então, conforme forem sendo liberadas novidades, atualizações, a gente vai estar atualizando o curso, soltando as novas aulas, tá? E para vocês ficarem sabendo mais informações do curso, né, quando ele vai começar, os valores e várias outras informações sobre o CodeIgniter 4, tem o link aí na tela, né? bit.ly/curso completo CodeIgniter 4. Vocês podem estar acessando, preenchendo o formulário lá. Não é pré-matrícula, tá, gente? Vocês não vão ser cobrados por nada disso nesse momento. A gente só quer dar
mais um canal para vocês fazerem contato com a gente, para a gente poder conhecer um pouco do universo de vocês a nível de desenvolvimento com o CodeIgniter e então produzir um curso que vá de encontro àquilo que vocês fazem no dia a dia. Porque não adianta a gente criar um curso, como que eu uso a classe de banco de dados? Como que eu uso uma classe nova que foi desenvolvida para o CodeIgniter 4, o HTTP Request, entendeu? Não cabe a gente ficar fazendo só isso. A gente quer fazer uma coisa que atenda de fato ao que vocês fazem no dia a dia. Eu estou colocando aí nos comentários, tá, o link. Então vocês podem... Vocês vão poder estar acessando para preencher um formulário. São 4 perguntinhas básicas lá, nome, e-mail, né, quanto tempo você trabalha com CodeIgniter, que tipo de sistema você já desenvolveu. Tá? A nossa ideia é produzir um curso bem completo mesmo sobre CodeIgniter 4. A gente já está trabalhando na produção dessas aulas, então no momento que esse curso for lançado, ele já vai ser lançado com um volume muito bom de aulas. Vocês já vão ter boas horas para poderem estar estudando. Tá? E não vai ter só curso de CodeIgniter 4. A gente vai ter vários outros cursos. Tá? É uma parceria que a gente está fazendo, que a gente está construindo, mas essa parceria já permitiu a gente passar de primeira mão na live que o curso de CodeIgniter 4 vai sair. E esse curso vai sair no início de 2017. Então vocês, deixando o e-mail de vocês aí, né, na lista, preenchendo o formulário, vocês vão estar recebendo mais informações sobre esse curso e muitas outras informações sobre o CodeIgniter 4. Tá? Então, quem está a fim de continuar trabalhando com o framework e quer se preparar já de maneira antecipada para fazer uso do CodeIgniter 4, vai ser o momento agora, início de 2017. Além do curso completo, a gente vai estar começando a trabalhar com posts no portal. A gente vai ter bastante conteúdo adicional. Vem bastante novidade por aí. O curso completo é só a primeira. Tá? Então, futuramente a gente vai estar anunciando outras novidades. Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade aí, desse curso completo de CodeIgniter 4. E tenho certeza que eu vou poder estar contribuindo bastante com esse desenvolvimento e toda a equipe que está trabalhando com a gente no apoio à construção desse curso, as parcerias. Vocês vão ter um material de primeira, tá? Não só videoaula, mas a gente vai estar fazendo live também. Vamos tentar fazer aí live code. Vamos trabalhar de maneira bem legal para poder vocês aproveitarem o máximo do que o CodeIgniter está trazendo para a gente nessa nova versão. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Né, estou acompanhando aqui no chat, a gente não está tendo mais perguntas aqui. Né, então, acho que a gente já vai estar fechando essa live. Se por acaso surgir alguma outra dúvida ou alguma pergunta relacionada ao que a gente viu aqui, ou que vocês queiram saber se vai ter implementado no CodeIgniter 4 ou não, como que tá, vocês podem estar postando aí nos comentários da live. Essa live vai ficar disponível aí na fanpage, e depois a gente vai estar compartilhando também no nosso canal no YouTube. Vamos colocar um post lá no blog para vocês poderem acompanhar. Mas se tiverem dúvidas, podem colocar nos comentários, que eu vou estar respondendo para vocês aqui o mais breve possível. Tá? Podem estar mandando mensagem direto na fanpage também. A gente tem um canal
no Slack. Então, quem quiser participar desse canal no Slack, é só mandar um e-mail. Eu vou colocar o endereço de e-mail aqui nos comentários. Vocês podem estar mandando um e-mail aí pra gente, com o nome e e-mail de vocês, que a gente adiciona lá no canal, nosso canal no Slack. Tem tido umas discussões bem legais lá, o pessoal tirando dúvidas. Nossa ideia para 2017 é movimentar ainda mais esse canal no Slack. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa live. Foi um tempo bem legal que a gente passou aqui. Espero ter contribuído um pouco para o crescimento de vocês em relação ao desenvolvimento com o CodeIgniter 4. E se tiverem dúvidas, quiserem trazer informações novas sobre o CodeIgniter 4, sintam-se à vontade de estar mandando mensagem para a gente na fanpage ou comentando aqui mesmo nos posts, tá? Junto dos comentários que o pessoal já fez. Tá? Então, é isso, galera. Por hoje, a gente fica por aqui. Obrigado por esse tempo que vocês passaram aqui comigo, a gente podendo trocar um pouco dessas informações e podendo estar respondendo essas perguntas de vocês. Né? Em breve a gente vai ter outra live. Tá? Já ia me esquecendo aqui, um aviso importante. Quem está em São Paulo, tá? Na região de Osasco, aí, Grande São Paulo, ou quem estiver espalhado pelo Brasil inteiro aí, semana que vem tem PHP Conference, tá? E eu vou estar lá. Na quinta-feira, às 2h30 da tarde, a gente vai ter uma palestra falando sobre o CodeIgniter 4 também. A gente vai estar falando sobre o que esperar do CodeIgniter 4. Então, quem estiver em São Paulo e já tiver comprado ingresso, porque se eu não me engano, acabou o período de aquisição dos ingressos, ou está acabando agora dia 30, não tenho muita certeza. Mas eu vou fazer um post sobre isso daqui a pouquinho na fanpage, então fiquem ligados. Aí eu vou estar lá, então quem quiser ir lá trocar uma ideia, eu vou estar todos os dias na PHP Conference, lá em Osasco, na Unifiel. A gente vai estar lá para trocar uma ideia. Então sintam-se à vontade. Quem for, pode me procurar por lá, para a gente poder falar mais sobre CodeIgniter 4. Respondendo ao Paulo Henrique, que acabou de entrar, Paulo, tá gravado sim, daqui a pouco vai estar disponível na fanpage e a gente vai disponibilizar esse vídeo no canal também, no YouTube. Então você não, mesmo que você tenha chegado atrasado, já chegou aqui no finalzinho, você não está perdendo o conteúdo. Você vai poder assistir na íntegra depois o conteúdo dessa live. Mais uma vez, galera, muito obrigado por vocês terem passado esse tempo aí para a gente trocar uma ideia sobre o CodeIgniter. Eu espero que tenha sido muito útil para vocês. Né? A gente se vê na próxima live. Até lá!